Bom, galera, tendo feito esse apanhadozinho rápido, né, bem, eu não diria superficial, mas não tão aprofundado assim, mas acho que deu para vocês entenderem, sobre a umidade relativa do ar, a gente consegue agora resolver as questões com muito mais tranquilidade. Então, a primeira questão sobre o tema, a questão 19, ela diz o seguinte: em uma sala a 20 graus Celsius, a pressão parcial do vapor de água é de 12,25 milímetros de mercúrio. Nessa temperatura, a pressão de saturação é de 17,5 milímetros de mercúrio. Qual é a umidade relativa desse local? É só a questão relativamente simples. Como dados aqui nós podemos separar, né, a temperatura, que é de 20 graus Celsius, que na fórmulazinha de umidade ela não entra, ela não participa, ela é apenas um valor de referência. Nós temos lá a pressão de vapor presente naquele ambiente, que é de 12,25 milímetros de mercúrio, e temos a pressão de saturação do ambiente, que é de 17,5 milímetros de mercúrio. E aí é só utilizar a fórmula. Eu utilizei a fórmula com a simbologia do texto da anterior, né? Que era o Hzinho, que é a umidade relativa, igual a pressão de vapor dividido pela pressão de saturação. E aí, para obter o valor em porcentagem, você multiplica essa divisão aqui por 100%. Né? Então, é só substituir os termos aqui. A pressão de vapor, a questão te disse que é de 12,25. A pressão de saturação é de 17,5. Então, substitui os dois aqui. 12,25 dividido por 17,5 dá 0,7. E 0,7 multiplicado por 100% vai dar 70%. Então, esse A aí está bem pesado, está bem carregadozinho, né? Isso aí seria mais ou menos a umidade de uma floresta equatorial, tipo a nossa floresta amazônica em determinadas regiões aí. Ah, professor, mas a Amazônia está pegando fogo e tem tanta umidade assim. Pessoal, o problema é sério, tem muitas áreas ali queimando, mas vamos lembrar também que a Amazônia ela tem dimensões continentais, né? Não é toda a Amazônia que está queimando, né? Grande parte dela, principalmente a que margeia os rios, ela está ali forte, fiche, verdinha, com bastante umidade para fornecer, e umidade pesada tipo essa aí de 70%. Por isso que lá tem muita precipitação, chove bastante à margem dos rios, né? Principalmente. E é uma região bastante úmida, é uma região que tem uma vegetação muito densa, né? Pois bem, voltando aqui ao exercício, acho que o tempo permite que a gente resolva logo a questão 20, né? Veio lá da Unicamp e diz o seguinte: o ar é capaz de reter certa concentração de vapor de água até atingir uma densidade de saturação. Quando a concentração de vapor de água atinge essa densidade de saturação, ocorre uma condensação. Ou seja, a água muda do estado gasoso, que é o vapor, para o estado líquido. Eu já falei na estante, essa condensação pode ser uma neblina, pode ser a chuva, e em casos extremos pode ser neve, dependendo da temperatura aí seja muito baixa, ou até mesmo granizo, né? E dependendo também das situações aí de choque térmicos entre as massas de ar. Essa densidade de saturação depende da temperatura, como mostra a tabela abaixo. A umidade relativa em porcentagem é definida como a razão entre a densidade de vapor de água existente no ambiente e a densidade de saturação. Então está aqui uma tabelinha com vários valores de temperatura para um determinado ambiente e os seus respectivos valores de densidade de saturação de umidade do ar para cada uma dessas temperaturas. Então, olha, para a temperatura de 10 graus nesse ambiente, o ar já satura com 11 gramas por metro cúbico de densidade de vapor. Para 12 graus de temperatura, esse valor de densidade aumenta para 12 e assim por diante. Não é uma variação linear, né? Aqui são valores coincidentes, digamos assim. Você percebe aqui na frente que eles já passam a não ter o mesmo valor. Então, olha, para 30 graus de temperatura, a densidade de saturação é de 31 gramas por metro cúbico. 32 graus ela já sobe para 34, então já não bate mais os valores a partir daqui. E aí ele finaliza a questão dizendo que em um certo dia frio, de 12 graus, a umidade relativa é de 75%. Qual será a umidade relativa dentro de 1/4 aquecido a 24 graus Celsius? Então, para a gente resolver a questão,
basicamente a gente vai ter que anotar esses dados aqui embaixo e trabalhar aqui com aquela equaçãozinha lá da umidade relativa. Então vamos lá, anotando esses dados, o que nós vamos ter? Que para a temperatura de 12 graus Celsius, o que ele fala? Ele nos fala que a umidade relativa é de 75%, e 75% equivale a 0,75. E a pressão de saturação, está lá na tabela, ela mede 12 gramas por metro cúbico. É só dar uma olhadinha lá em cima na tabela, que para 12 graus de temperatura, a densidade ou pressão relativa é de 12. Então, se anota ela aqui, que a pressão, cadê? Pressão relativa, ou melhor, pressão de saturação é de 12 gramas por metro cúbico. Então, o que falta a gente descobrir sobre essa situação? Falta descobrir qual é a pressão do vapor desse ambiente. Calculando aí a pressão do vapor desse ambiente, a gente acaba encontrando que é de 9 gramas por metro cúbico. Aí é só aplicar a fórmula, né, pessoal? Unidade relativa é PV sobre PS, pressão de vapor sobre pressão de saturação. Isolando aqui o nosso PV, fazendo o cruz credo, né? PV é igual a H vezes PS, né? Umidade vezes pressão de saturação. A umidade é 0,75, a pressão de saturação é 12. 0,75 vezes 12 é 9 gramas por metro cúbico. Então essa é a pressão do vapor daquele ambiente. Então o que a gente vai fazer agora? Usar essa pressão de vapor, que está presente ali no ambiente, para encontrar qual vai ser a umidade relativa para a temperatura de 24 graus Celsius. Então olha só, anotando aqui os dados, para 24 graus Celsius, nós sabemos já qual é a pressão de vapor, a gente calculou aqui, é de 9 gramas por metro cúbico. A pressão de saturação está lá na tabela, para 24 graus Celsius, ela vale 24 gramas por metro cúbico, então anota aqui. E a umidade relativa para essa temperatura, a gente vai calcular agora aplicando a fórmula, PV sobre PS, então PV é 9, a gente calculou aqui, PS é 24, está na tabela. 9 dividido por 24 é 0,375. Multiplicando isso por 100%, você tem o valor, né, de 37,5% de umidade relativa do ar. Então essa foi a nossa questão. Volto já com a última questão, que é a questão extra.